Fala pessoal, então hoje vamos fazer uma live aqui rápida, mas vamos tentar tirar algumas dúvidas aí que o pessoal vem me mandando aí nesses últimos dias, que a bolsa está dando uma chacoalhada, né? Ela está caindo um pouco, e essa live vai ficar gravada aí para o pessoal acompanhar também depois. Então, nesses momentos de pânico, muitas pessoas às vezes vêm pedir dicas, vêm perguntar o que é melhor para ser feito, quais operações que podem ser montadas e tudo mais. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, vamos falar sobre a aceitação. Então, até vou me apropriar aqui de alguns termos ou algumas frases de uma pessoa que eu admiro muito, certo? E nessas frases a gente vai ter que trabalhar um pouco de apropriação, de aceitação. Então, todo investidor ele não pode ter um ego muito grande, certo? Porque quem tem o ego grande e quem tem a razão é o mercado. Nós temos que saber respeitar o mercado para conseguir ganhar dinheiro. Se nós formos orgulhosos a ponto de querer ganhar ou ser mais do que o próprio mercado, nós vamos perder dinheiro. Então, nós temos que trabalhar a nossa aceitação. E para isso eu vou dar um exemplo bem básico para o pessoal entender e vocês podem utilizar isso para os investimentos, certo? Então vamos supor o seguinte: a pergunta é: está chovendo? A pessoa que ela tem o problema de aceitação, ela vai dizer assim, ó: poxa, eu não gosto de chuva. Poxa, se não estivesse chovendo eu estaria feliz. Olha que coisa, eu não ganho dinheiro na chuva, eu não consigo sair na chuva. Se estivesse fazendo sol, meu dia seria melhor. A chuva só me traz prejuízos. Essa pessoa ela tem um problema de aceitação. Diferente da pessoa que vai estar chovendo, e aí a pergunta é: está chovendo? A pessoa que não tem problema ela vai dizer: sim, está chovendo. E ela aceita isso. Por quê? Porque o problema de aceitação, ele bate exatamente nisso, que quando você aceita o que está acontecendo, você não rema contra aquilo, você consegue ter ferramentas para trabalhar com aquilo. Então, vamos repetir a pergunta: está chovendo? Sim, está chovendo. O que eu posso fazer para me beneficiar da chuva? Aí eu pergunto para vocês: vai adiantar eu dizer eu não gosto da chuva? Eu não consigo sair na chuva? Então, fazendo esse paralelo para o mercado financeiro, a gente tem que entender o seguinte: está subindo? Sim ou não? Está caindo? E aí vem a pergunta: está caindo? Mas eu não gosto quando cai. Eu só perco dinheiro quando cai. Porque se estivesse subindo eu estaria rico. Então, esse é o problema de aceitação da pessoa. A pessoa ela não entende que tanto o mercado quanto algumas coisas na vida, você tem esse problema de aceitação. Você tem que aceitar o que está acontecendo. E aí, como eu volto a falar o que eu comentei no início, o mercado como um todo ele é soberano. Você tem que saber respeitar ele. Então, está subindo? Faça estruturas com opções para a alta. Está caindo? Faça estruturas para a baixa. E não sei o que vai acontecer, está instável, faça estruturas para estabilidade. Ou que vá favorecer quando a volatilidade estourar, certo? Então você saber se posicionar e você saber aproveitar o que o mercado está te dando é muito importante, certo? A questão assim não é nem tanto quando você somente não aceita, mas sim quando você rema contra. Eu vou dar o exemplo de uma ação que estava aí R$ 15 e agora, essa semana até caiu para menos de 8, certo? Então o que acontece? Quando a ação ela vira para baixo, ela entra numa tendência de baixa, por que você fica se posicionando para alta? Se a ação não para de cair, por que você continua vendendo put? Se você vende a put, o racional, o objetivo de quem vende put é que a put vire pó. Para a put virar pó, a ação tem que subir acima do strike da venda da put. Se uma ação só cai, o que acontece? Você precisa que a ação suba para você ganhar com a sua put. Então, não faça operações que vá contra a maré. Não tente achar o fundo. Não tente ficar ali tentando pegar moedinhas no trilho de trem.
certo? Então é bem complicado você quando você está remando contra a maré. Então, poxa, tá caindo, faz trava de baixa. Aqui eu vou usar os exemplos bem básicos para o pessoal tentar assimilar as ideias, certo? Então, se está caindo, faça travas de baixa, né? Faça ali venda de call, faça movimentos que você vá se beneficiar com a baixa do ativo e não com a alta. Vamos pegar aqui, deixa eu até abrir aqui. Vamos pegar a nossa Vale. Vou abrir o meu aplicativo aqui só um minuto. Mas nós vemos muitas vezes alguns investidores colocando bastante dinheiro. O negócio vai caindo e vai botando dinheiro, e vai caindo, vai se posicionando para baixo, vai caindo, vai se posicionando mais para baixo. Só que o negócio não para de cair. Imagina quem começou a se posicionar lá em RBR quando ela estava no 40. Nunca mais recuperou o dinheiro. E aí não venham cair naquela ideia de se eu ser exercido é só eu ir vendendo call. Vai nessa. Você vai perder muito dinheiro. Então, o primeiro stop é o mais barato. Pode parecer clichê, mas é a maior verdade. Então, se nós pegarmos Vale faz 38 dias que ela está em tendência de baixa. 38 dias úteis, que tem pregão, isso aí dá mais de 2 meses quase, pessoal. E aí o que acontece? São 2 meses que Vale está caindo, as conjunturas externas elas não estão favoráveis. Então, se o pessoal pesquisar um pouquinho a parte macro do setor, vai ver que tá muito problemático. E o que o pessoal vai fazendo? Vende put, vende put, vende put. Sendo que se você estivesse posicionado com travas de baixo, você vai poder fazer 1, 2, 3. Olha só, a Vale desde o último topo dela, que ela estava 117, hoje está 84. Isso é uma baixa de R$35. Então o que acontece? Se você fosse fazendo travas de baixa, você ia ter êxito na maioria delas. Exatamente. Olha só, Cielo e Cogna. Muitas pessoas tomaram ferro nisso aí. E aí vem uma sacada assim, pessoal. Saiam dessas ações que vocês estão tomando prejuízo e vão para ações que tenham principalmente liquidez nas opções e que sejam melhores ações, certo? Você opera uma Petrobras, você opera uma Bova, certo? Que tem liquidez. Pode operar uma Vale, pode, ela tem liquidez, mas ela não está num cenário interessante se você tentar investir visando a alta, certo? Se você for ver os papéis, há muitos que vocês podem recorrer, certo? Mas não fica em papéis que estão em tendência de baixa, você tentando fazer preço médio. Vale a pena fazer um collar e ir alterando a ponta de baixa à medida que o papel cai? Olha, aí bate no que nós estávamos conversando antes, né? Você está tentando consertar, certo? E às vezes eu digo assim, ó, você consertar a ação ou a estrutura, muitas vezes que já deu problema, né? Não é muito interessante. Então, se você for fazer um collar ali e aí daqui um pouco está sofrendo, parte para outra. Parte para outra. Porque há uma variação do collar do qual a gente compra a put mais longa. Eu, inclusive, estou gostando bastante dessa estratégia. E é interessante. Mas, quando o collar, que nem você colocou ali, o papel vai caindo, é mais interessante muitas vezes você enrolar simplesmente a call, mas sempre respeitando o teu preço médio do collar. Então você tem que ter ciência disso. Eu entrei aqui na operação, comprei o ativo, vendi a call e comprei a put, qual que é o meu preço médio na estrutura? É R$30. R$30, 20, R$25. Então você tem que saber qual que é o teu preço médio. A ação caiu, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender a call novamente, certo? Se você comprou a put curta, aí que mora o problema. Você comprar uma put mais longa é bem mais vantajoso para um collar. E aí você faz a rolagem da call. Então, você fazer simplesmente um collar e você querer do primeiro vencimento, né? Tanto a call quanto a put vendida, a call vendida e a put comprada ser do mesmo vencimento, nós temos esse problema. E aí você tem que assumir o prejuízo, né? Então é bem complicado quando você trabalha no mesmo vencimento ali do collar, certo? Vai respondendo aí a dúvida.
Outra coisa que me perguntaram aqui antes nas caixinhas de perguntas é operações de curto prazo para os nossos dias de hoje. Então, operações de curto prazo, pessoal, assim, ó, hoje a gente está numa tendência de baixa, né, olhando no curto prazo, né, se a gente colocar aqui, vamos pegar aqui o Ibov e colocar nos 120 minutos, nós temos uma perfeita tendência de baixa nele. Isso desde o dia 1º de junho. Então, olha, faz tempo que está em tendência de baixa. E o que isso quer dizer? Nós temos muitas interferências políticas aqui no nosso índice. Então, para operações mais curtas, certo? É bem complicado. Por quê? Se tratando de opções, certo? As opções, elas potencializam os teus resultados que você já tem com os ativos. Eu sempre comento isso. As opções, elas te potencializam o teu resultado que você já tem com o ativo. Então, se você consegue ter resultados positivos operando os ativos no curto prazo, ou seja, swing trade, você também tem resultados positivos nas opções. O problema é o seguinte, você tem o viés direcional bom para os ativos. Isso que eu quero dizer é o seguinte, a Petrobras hoje, ela fechou no R$ 25, né? Daqui 2 semanas, quanto que ela vai estar? Então você tem que ter esse viés. Não adianta eu te falar, você pode fazer uma trava de alta ou uma de baixa, uma de débito ou uma de crédito, né? Para quem não sabe qual que é mais vantajosa, se é uma trava de alta, se é uma trava de crédito ou uma trava de débito, vai no link da bio aqui do YouTube, do Instagram, e tem o meu link lá do YouTube, que tem um vídeo sobre travas de crédito e travas de débito, qual é a mais vantajosa. Então eu poderia falar que você faz uma trava de alta ou uma trava de baixa. Mas qual que vai ser a direção do mercado, certo? Então para você operar a curto prazo, você tem que ter uma análise, eu acho que mais um pouco melhor assim para a questão de você saber analisar no curto prazo. Eu não gosto muito. Eu particularmente eu prefiro fazer aí operações de 1 mês para frente, certo? Porque muitas vezes eu faço a operação uma semana a operação já foi vencedora. Mas isso não foi mérito meu simplesmente. Às vezes a operação foi para o lado que eu escolhi, certo? Mas sempre eu tento fazer operações com o Theta, eu ganhando com o Theta, né? Theta positivo. Então não quer dizer que eu fiz a operação certa. Não, eu fiz a operação com o Theta positivo, mas a ação andou para o lado que eu queria, certo? Então para você fazer operações que tenham bastante taxa de acerto no curto prazo, você tem que saber avaliar e verificar para onde que a ação vai no curto prazo. E aí sempre lembrando, pessoal, todos os investimentos, sejam eles perenes, sejam eles muito arriscados ou conservadores, quanto maior o prazo, maior é a tua acertabilidade, certo? Se você for operar aí ações, mais de 90% tu vai ganhar do tempo ali se tu operar longo prazo. Agora, se tu operar curto prazo, é aquela nossa velha pesquisa lá sobre day trade. 90 e poucos por cento das pessoas perdem day trade, ou seja, quanto menor o prazo, mais irracional o mercado é e mais difícil é de você errar a previsão, certo? Trava de alta de put é muito difícil ganhar, onde a bolsa desce de elevador e sobe de escada, e não recomendo. Exatamente. Sabe qual que é o problema da trava de alta de put? Ela é uma boa operação. O problema dela é que quando ela dá errado, o hedge dela não é perfeito. Ou seja, o que é um hedge perfeito para mim? E eu não sou o pai da verdade. O hedge perfeito é quando você consegue passar para o próximo mês o teu risco sendo igual ou menor e sem colocar dinheiro. Esse é o hedge perfeito para mim, certo? E você também utilizando, né, a contraparte da sua operação. Se você fez uma trava de alta com put, você tem que usar call do outro lado, certo? Mas a nossa trava de alta de put é muito complicada, porque ela tem uma assimetria de risco bem negativa. Você ganha ali 30 centavos para arriscar perder R$ 1. E aí eu volto no que eu falei antes, vai lá no meu canal do YouTube e olha o meu vídeo sobre travas de crédito e travas de débito. Às vezes a pessoa faz lá uma trava de crédito que ela ganhou 30 centavos e pode perder 70, né? Que é o contrário, né? Uma trava de R$ 1 no caso. Só que se ela fizesse uma de débito, ela ia, vamos supor, pagar 50 para poder ganhar 50.
A simetria foi melhor, só que no início ela teve que desembolsar dinheiro. Mas nós estamos numa época que muitos professores estão querendo ensinar isso aí, fica, faz, tu vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Então, tá complicado. Tá complicado porque as pessoas querem vender uma coisa fácil e uma coisa de dinheiro rápido. E é muito bom, o investidor vai lá, puf, coloca lá e já entra o dinheiro na corretora e ele acha que aquele dinheiro é dele. Então é bem isso aí mesmo, Marildo. Se já estou em uma venda coberta e começa a cair, como atualmente, você sugere fazer travas de baixa? Depende. Qual que é a tua estratégia mãe? Nós todos a gente tem que ter uma estratégia mãe, que é o que? Eu sou um acumulador de ativos e eu faço a venda coberta para remunerar esses meus ativos, certo? Então vamos supor que tu compra lá Itaúsa. Bateu nos 9,50 eu compro Itaúsa, beleza. E no 12 pila eu estou vendendo. Então sempre tu vai fazer venda coberta no 12 reais, o dinheiro que entra tu vai comprar ações. Seja no fracionário, seja no lote padrão, o dinheiro que entrar da venda coberta vai comprar ações. Então eu, particularmente, eu não iria fazer isso. A minha estratégia mãe é o que? Fazer venda coberta, que nem tu está falando de fazer venda coberta, e com essa renda mensal ir comprando mais ativos até ser exercido. Um exemplo, certo? Agora, que nem você falou, se já estou na venda coberta e começa a cair, como atualmente, o que sugere fazer travas de baixa? Aí tu vai estar fazendo operações, que nem eu falei antes, aproveitando o cenário atual, certo? E julgo eu que essas travas de baixa que tu está falando são as travas de baixa com put, as de débito, certo? Mas aí você vai ver que é uma operação diferente da nossa venda coberta. Ela não tem nada a ver uma operação com a outra, certo? Você tem nós temos que saber diferenciar sempre as opções, porque senão muitas vezes a gente abre o nosso home broker lá e a gente não sabe o que cada opção se refere a qual estratégia. Então, uma estratégia é uma coisa, outra estratégia é outra coisa, certo? A nossa venda coberta, ela é boa. Há várias maneiras de você melhorar o rendimento com a venda coberta, e aí volta um conceito que eu falei antes sobre a questão do hedge, e aí envolve o conceito de você melhorar a estratégia, que é o quê? Você mantendo o mesmo risco, tem uma probabilidade de ganhar mais, certo? Então, há outras estratégias que você alia a venda coberta para você melhorar o seu retorno, certo? Porque daí quando você perde, infelizmente, a nossa venda coberta, quando vai para baixo, ela vai para baixo, é perda ali na estratégia, né? Mas, como eu falei, se você tem uma estratégia que você compra o ativo para você ficar e vai fazendo a renda coberta como renda segura, ela é ótima, certo? Outra pergunta que teve aqui é uma dificuldade sobre escolher a estratégia e seguir ela. Então, eu gravei na última terça-feira, até hoje eu ia fazer uma live no YouTube, mas resolvi fazer aqui no Instagram. Eu gravei na última terça-feira sobre a questão de rolagens e diversos outros assuntos. E eu comentei sobre a questão de estratégias. Então, o que acontece? Toda estratégia é boa, toda estratégia é boa. Basta você ter gerenciamento de risco. Então, o que geralmente o pessoal costuma fazer? O pessoal vai venda coberta nesse mês, deu errado, aí ele para. Porque agora eu vou começar com venda de put. Aí faz venda de put, dá certo um mês, dois, no terceiro dá errado, ele para. Vou fazer trava horizontal de linha lá, THL. Faz um ano, para. Então, o que acontece, pessoal? As estratégias, elas podem ser divididas em algumas categorias. São estratégias de renda, são estratégias de valor, são estratégias de compra de ações, certo? São estratégias que tu pode repetir elas mensalmente, de risco. Então, há diversas categorias aí de estratégias. O que acontece é que você tem que achar qual que é a estratégia que mais se enquadra no seu perfil. E o principal, isso vale para opções, vale para ações, vale para trade, seja day trade, seja swing trade, seja o que for. Você tem que ter um gerenciamento de risco e uma estratégia bem definida, ou um plano bem definido. Porque senão não adianta, você não vai conseguir seguir esse plano. No primeiro percalço, na primeira vez que der errado, você vai desistir, você vai pegar e fazer o quê? Você vai para outra estratégia que algum influencer está falando que é boa, certo? Então, você tem que decidir qual que é o teu perfil de investidor. Eu tenho pouco dinheiro, meu perfil hoje eu estou fazendo aportes constantes e eu quero comprar bons ativos, tal. Então você pode começar a fazer às vezes uma venda de put com o dinheiro que você tem em caixa.
E aí eu prefiro 1000 vezes fazer a venda de put a seco do que você fazer as travas de alta com put, certo? Detalhe. Você pode fazer isso com os ativos que você tem. Você pode já fazer venda coberta. E se você quer proteger o seu capital com a renda que essas operações te deram, digamos com a renda da venda da put e com a renda da venda coberta, você pode aproveitar e no caso fazer uma trava de alta, fazer uma trava de linha. Mas o principal, você tem que seguir essa estratégia pelo menos ali por 6 meses, um ano, para você ver qual que é o que. Qual que é o teu comportamento com ela. E se a estratégia der errado, o que eu vou fazer? Se a minha venda de put foi lá e me deu exercício, o que eu posso fazer? Certo? Como é que eu calculo qual que é o meu preço médio depois de uma rolagem de call da nossa venda coberta? Então não adianta você começar a fazer uma estratégia e não seguir ela. Certo? Eu não vou dizer aqui a melhor estratégia é essa e é isso de rentabilidade, porque cada perfil, cada investidor tem o seu perfil. Por mais que nós estamos trabalhando com opções, que é um mercado de altíssimo risco, nós podemos colocar estratégias que têm baixíssimo risco nas opções, que eu digo até que é mais baixo do que você comprar mesmo a própria ação, mas nós temos estratégias aí que tu pode perder todo o teu capital investido, certo? Então, você tem várias variações que podem ser operadas. Primeiro, você tem que definir o que você quer. Eu estou contente com 1% ao mês? Eu estou contente aí com 2% ao mês? Busque essas informações contigo mesmo, certo? Se você conseguir 1% ao mês, você já está com mais, tu está com 200 vezes o CDI no ano. Então, muitas vezes a gente vê alguns professores falando de rentabilidade de 500%, de 1000%, de 10.000%. Isso existe, pessoal? Existe. Isso é repetível ao longo do tempo? Não. Você não acerta uma paulada dessas 2, 3 vezes. Porque se você acertasse, você estaria bilionário. Você estaria bilionário se você acertasse em 1000% 2, 3 vezes. Certo? Então, procure estratégias que sejam mais conservadoras, com opções que você possa dormir tranquilo. Que você tenha o seu capital protegido. Uma das primeiras regras lá, né, dos investidores, mantenha o seu capital protegido. Então, busquem retornos um pouco menores e o capital protegido, porque isso o que acontece? Vai te dar segurança para você repetir aquela estratégia mensalmente. E como eu falei, se você conseguir 15, 20, 25% ao ano, é uma baita rentabilidade, certo? Porque o que acontece? Mas eu consegui 5% no mês, 10% no outro, 15% no outro, e daí no terceiro mês teve uma queda de um drawdown ali de 30%. Te adiantou? Não te adiantou. Então, tente operar estratégias com opções, estruturas com opções que vão te dar uma rentabilidade, pode até ser baixa, mas com um risco baixo também, certo? E a última pergunta aqui, pessoal, sobre venda coberta. O que é melhor, fazer ITM, ATM ou OTM? Então, o que acontece? Eu, particularmente, prefiro fazer ATM. Por quê, Felipe? Quando nós fazemos uma venda coberta, nós estamos trabalhando com o teto. A gente quer que o tempo corroa o valor extrínseco da opção. Onde nós temos o maior valor extrínseco nas opções? Na OTM, na ITM ou na ATM? É na ATM. Quanto mais, olha só, quanto mais para os lados for, certo? O OTM aqui e o ITM aqui, menor é o extrínseco e maior é a volatilidade, a nossa curva Smile, certo? Isso é teoria. Muitas vezes na prática a curva Smile é totalmente diferente, mas o valor do extrínseco é real. O extrínseco nas pontas ele é baixo e ele sobe quanto mais ATM. Então, você fazer vendas cobertas mais ATMs, eu prefiro, certo? Se você está buscando taxa. Mas se você está buscando muitas vezes proteção, não, eu quero ganhar um troquinho, mas eu sou apegado no meu ativo, não quero entregar o meu ativo. O que você vai fazer? Mais OTM, certo? Você vai fazer uma trava mais OTM, porque você vai ganhar um pouquinho menos, mas você tem uma proteção, que se o ativo muitas vezes subir 5%, você não entrega o ativo, certo? Se nós pegarmos aqui,
Vamos pegar aqui para o mês de novembro, a opção mais ATM para a Petrobras, certo? É a opção K266. Só vou lançar aqui numa planilha para nós conversar sobre a questão da nossa venda coberta de call, certo? Petrobras, opção K266. Então hoje a Petrobras está 25,8. A K266 é do strike 25,10. Então ela está bem ATM e ela está pagando 1,74. Se nós formos pegar a rentabilidade caso a Petrobras fique acima desse strike, está dando 7,5%, pessoal. 7,5%. E com uma proteção aí de quase 7%, porque o teu preço de assunção do ativo fica no 23,34. Então o que eu quero dizer com isso? Você só vai ter prejuízo nesta estrutura de venda coberta se a Petrobras ficar abaixo de 23,34. Ou seja, ela aguenta uma queda de quase 7%. E se ela ficar acima de 25,10, você tem o teu lucro máximo aí, que vai te dar 7,5%. Pessoal, isso é mais que o CDI de um ano. As pessoas, elas ignoram as estratégias simples. E eu não estou falando que o gama não é importante, que o teta não é importante, que a volatilidade não é importante, que isso ou aquilo. Não, pessoal, eu só estou falando que as coisas simples, elas funcionam, certo? Então, isso aqui ó, é uma venda coberta ATM, certo? Se nós pegarmos uma mais OTM, vamos pegar aqui uma do 27, a K286, a K286, pessoal, olha só o que acontece aqui. Ó. Se você entrar nela hoje, você vai receber 90 centavos nessa opção. Nós já vamos comentar sobre isso aí, Marildo. Nós vamos ganhar 90 centavos por opção. Se a Petrobras ir acima do 27,10, a nossa taxa máxima é de 12% nessa venda coberta. Só que você tem uma proteção gigantesca aqui. Porque você pode, para você não entregar o ativo, a ação pode subir aí quase que, vamos fazer aqui a conta. Eu achei que eu tinha esse cálculo pronto aqui, eu não tive. Quase 8%. Certo? Quase 8% que a ação pode subir e você não precisa entregar ela, certo? Vou responder aqui sobre algumas perguntas, pessoal. Qual a vol que você considera ideal para a compra de uma call longa? Aí depende, pessoal. O que depende? Cada ativo tem a sua vol. Ponto. A vol de 50 muitas vezes é baixa para Vivar, ou Via, né? Mas muitas vezes ela é alta para Itaúsa, por exemplo. Então, as nossas volatilidades elas têm que ser analisadas de ativo para ativo. E aí nós temos um grande problema matemático. O Black-Scholes não é bom para calcular preços e volatilidades de opções longas. Por quê? Porque você tem muito tempo entre o hoje e aquela opção longa. Porque a volatilidade que a gente usa é a volatilidade o quê? Implícita. Quem que dá a volatilidade implícita? É o Black-Scholes? Não. Quem dá a volatilidade é os market makers. É você que está negociando. Porque a volatilidade que é o reflexo do preço que está sendo negociado naquele momento. E a volatilidade implícita é diferente da volatilidade histórica, certo? Então, quando você está negociando uma coisa lá na frente, você tem muita o quê? Muita incógnita pelo aquele caminho, certo? Então eu coloquei também um vídeo lá no canal do YouTube sobre como precificar opções longas, certo? Como precificar opções longas. Porque existe o seguinte, pessoal, a questão da nossa volatilidade, ela é muito discutida. E os pessoal usam de uma forma, outros usam de outra. Então, muitas vezes você tem que ver o que está dando certo na prática. Não adianta você ter uma teoria para você sobre vol e você não conseguir aplicar ela. Certo? Muitas vezes eu vejo o pessoal falar, porque a vol estando acima de não sei quanto é venda que é sucesso na certa. Nem sempre é. Então, não há um quesito assim para todas as ações. Não há como eu te responder, tipo,
todas as ações, a volatilidade abaixo de 30 é barato. Não, certo? Porque o que está barato hoje pode ficar mais barato amanhã. Então, vocês comprar só a opção por causa de volatilidade é furada. Você tem que entender o cenário macro. Como eu falei da Vale no início. Hoje comprar a calls de Vale, não sei se é uma boa. Caiu aqui a live e voltou agora. Se nós pegarmos aqui Vale 3, dezembro, olha só. Lá para dezembro de 2022, nós temos a nossa Vale L80 do Strike 73, certo? Ela está custando, ela teve uma negociação hoje de R$ 23, ou seja, ela está aí com R$ 12 de extrínseco. Eu pergunto para vocês, R$ 12 extrínseco é muito bastante? Depende, para cada ativo, para cada faixa de preço é um valor. E essa volatilidade intrínseca que ela foi negociada hoje foi de 40. Se nós formos ver o histórico de negociações da Vale, ela está nas mais ATM, deixa eu pegar aqui as mais ATMs. Ela está aí na casa de 40, 41, então ela está uma volatilidade normal. Só que o que acontece? Se baixar um pouco a volatilidade, mas o exterior tá bom ou tá ruim? E outra, qual que é a tua estratégia para você comprar simplesmente uma opção longa? É você comprar opções longa ITM, e aí eu volto também. Eu tenho um vídeo lá que fala por que a gente ganha com opções ITM, certo? E aí é muito melhor você, e é muito mais fácil de você precificar opções ITM, se você quer ganhar com a alta da ação, certo? Mas se tratando de volatilidade, pessoal, é bem complexo. Então não adianta eu tentar explicar aqui num vídeo bem rapidinho, porque ainda é capaz de embaralhar mais ainda a ideia de vocês. Mas saibam que cada ativo tem a sua volatilidade. E quando nós falamos em volatilidade futura, de opções futuras, é bem pior, certo? Operar ações que estão na moda. Pessoal, nós não precisamos ir longe, né? Por que todo mundo aí tá cagado em Cogna? Por causa do influência. O cara inflou lá a ação, todo mundo entrou e ficou. O cara saiu e todo mundo tá nela ainda. Então é a modinha, pessoal. Ah, via. Não, teve a influência, pessoal, que fala, vendendo put de via no 15, abrindo THL longa de via no 15. Meu Deus do céu, pessoal, a quantidade de gente que vem falando sobre via. Todo dia eu posto stories aí, sai disso, sai disso. Aí depois o professor ainda vem dizer, porque eu ajudo os caras dando saída. Sim, o cara botou vocês no buraco, tem que tirar mesmo. Obrigação. Não opera essas ações. Vou falar para vocês, eu prefiro muito mais operar ações que dão prêmios menores, mas que tem um risco muito menor, do que operar ali uma ação que está pagando um prêmiozão, uma taxa boa, mas a empresa é um lixo, é péssima. Você não saiba o seguinte, se você vender uma put, você está disposto a comprar aquela ação. Você está composto a comprar uma ação lixo? Não. Se você não tá disposto a comprar aquela ação, por que tu opera ela? Certo? Opera empresas com bons fundamentos. Fui inventado de fazer uma trava de alta com put, aí azedou. É complicado. Fiquei 6 meses positivo em venda de put e venda coberta. É o que eu falei. Básico dá certo. Você fazer o básico ali tendo manejo. Manejo é uma coisa ótima, certo? Então o que acontece, pessoal, também eu sempre digo, margem é vida. Margem é vida. Não façam coisas que a margem de vocês não comporta. Se a margem é X, opere com aquilo. E aí eu vou dar a dica mais importante aqui no final do vídeo, né? Já vamos estar acabando aí nossa live. Onde eu vejo a minha margem, ou quanto chama de margem? Pessoal, temos aqui um site. Deixa eu ver se eu consigo aqui virar a tela. Se chama Simuladora de Margem, da B3, pessoal. Olha só. Esse site aqui, ó. O que acontece com ele? Você coloca aqui, ó. Se você tem uma ação, um derivativo, ou as garantias, ou a opção sobre a ação, você pode botar aqui a opção como ação. Qual que é o código da negociação? Vamos pegar aqui no trade um código, ó. Vale... pegar put aqui. V260, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vale V260. Vamos ver se ela puxa aqui.
Deixa eu ver se eu peguei o código certo lá. 960. Não é. Ué, deixa eu ver por que não tá puxando aqui, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu atualizar a página. Esse site é um site disponibilizado pela própria B3, certo? Que vai simplificar a vida de vocês. E muito, pessoal. Pessoal, provavelmente aqui está bugado. É, você usou ontem que estava bugado também, então tá explicado. Pode ter ficado fora aí fora do ar, mas eu vou dar uma outra opção para vocês não ficarem aí na mão, certo? Para quem assina o FlexCam, deixa eu fazer aqui login no meu usuário, FlexCam. Para quem usa o FlexCam, também tem uma opção quando a gente vai fazer essas consultas, certo? No simulador da margem da B3 é bem simples, você coloca ali qual que é a sua opção, quantidade que você vendeu e vai aparecer lá quanto de margem que vai puxar, certo? E aqui nós podemos ver assim, ó. Deixa eu virar de novo aqui. Então aqui eu estou no meu FlexCam, a conta real, óbvio. Nós podemos vir aqui, ó, em Options Trader, e aqui nós vamos colocar aqui, por exemplo, a Petrobras, certo? Ele vai carregar aqui embaixo, certo? Vai carregar aqui embaixo quais são os strikes. Na minha esquerda são as call, na minha direita são as puts. Se nós for aqui, ó, para as puts, pessoal, o que acontece? Olha só, nós pegar o strike 25,10, que era o que nós estávamos negociando, certo? 25,10. Se nós formos para a direita aqui, ó, ele vai ter lá a nossa coluna margem, certo? E aqui diz aqui, ó, menos 7,92. O que é esse 7,92, pessoal? É que para cada uma opção que eu for vender, vai me puxar R$ 7,92. Como eu vou vender um lote de 100, que é o lote mínimo, vai me puxar quanto? R$ 792 de margem. E ali mostra todas as margens, certo, pessoal? Isso aí, Carla. Eu, particularmente, faço esse cálculo. Para mim, eu considero o seguinte: se eu operei, se eu vendi 1.000 opções de put daquela ação, eu estou disposto a comprar 1.000 ações dela. Então, qual que vai ser minha margem? Né? Qual que vai ser minha margem? É o custo que eu vou precisar para mim comprar aquelas ações. Então, se eu comprei 1.000, se eu vendi 1.000 puts de Petrobras ou 25,10, eu sei que eu tenho que ter 25.100 reais lá no dia do vencimento para mim honrar com a minha put, certo? Então temos que estar sempre ciente a questão da margem, pessoal. E aí nós voltando a falar aqui, pessoal, sobre vol, nós podemos vir aqui no FlexCam e nós temos aqui um vol Studio, onde a gente coloca aqui o nosso ativo, certo? Tá a Petrobras ali. E aí vocês olhem quantas coisas nós temos de vol. Nós temos como ver aqui, ó, o skill da volatilidade, o skill ao longo do tempo. O que é o skill ao longo do tempo? Esse aqui era a nossa volatilidade. Aqui nós temos os strikes embaixo e na coluna aqui, na nossa parte esquerda, que nós temos a volatilidade implícita. O branco é o de hoje. O azul é o de ontem. Então nós vemos que hoje a volatilidade caiu em relação a ontem. Quem fez vendas de volatilidade ontem, hoje estava ganhando dinheiro, certo? Isso que é uma das opções que nós podemos ver sobre a volatilidade. Nós temos estruturas a termo, então quando o pessoal vai termar lá, nós temos a volatilidade em relação a isso. Nós temos a volatilidade aqui, ó, pessoal, implícita da put versus a call versus o delta, mas o que o pessoal mais usa é essa aqui, ó, put e call, certo? E o que acontece aqui, pessoal? Sempre quando uma vai se distanciando da outra e vai abrindo a boca, isso aqui é aumento de risco, pessoal. Tem que ficar muito ligado. Olha só, aqui estava pertinho, ó. Essa aqui, ó, subiu um pouquinho, mas essa subiu muito. O que quer dizer isso aqui?
pessoal tá o quê? Com risco. Isso aqui foi dia 19 de setembro. Certo? Foi o quê? Foi lá na 19 de setembro aqui, né? Nossa data, mas foi na semana passada, quando teve ali a queda da bolsa. O que acontece? Ele vai aumentando o risco e aí aumenta a incerteza do mercado. Temos aqui volatilidade histórica implícita. Então, olha como é a diferença aqui, pessoal, da volatilidade histórica implícita. Então, por isso que eu digo, a volatilidade que vale é a que está no momento. Aqui outras volatilidades com relação aos vencimentos. Então, dá para você colocar aqui as volatilidades longas para você ver, certo? Então, se tratando de volatilidade, pessoal, nós temos muito conteúdo aí pra gente falar, certo? Curiosidade é quanto tempo tu opera opções, já passou muito calor. Bah, já me queimei, não passei calor, me queimei. Então eu opero aí desde 2012, 13. O calor maior que eu passei foi no Corona. Então eu não tinha pegado uma crise aí tão grande que nem a do Corona, mas são crises aí que a gente aprende a sobreviver para crises maiores, certo? Então a crise dos caminhoneiros ali também, em 2018, se eu não me engano, foi bem complicado para quem estava em Petrobras, né? A Petrobras sofreu bastante. Então tu aprende bastante com o tempo de mercado, certo? Não confie muito, pessoal, em quem principalmente vende rentabilidade para vocês, certo? Quem vende muita rentabilidade não consegue reproduzir ou repetir isso ao longo dos meses. Entendam o seguinte, pessoal, as opções elas potencializam os seus ganhos, mas você já tem que estar ganhando. Não tem como você chegar, eu vou operar opções e agora eu vou ganhar. Mas você já estava ganhando no mercado financeiro antes, seja de qualquer forma. Você comprava ação e curtia os dividendos. Você era um ganhador, você era um vencedor. Então você pode potencializar isso com as opções. Agora, se você só perde no mercado financeiro, você vai usar as opções, você só vai perder mais rápido, certo? Então, e é como eu falo sempre, busque a sua liberdade financeira ou geográfica, como queiram, de forma mais tranquila, que possa necessitar de 5 anos a mais para você ter a liberdade financeira, mas que você possa estar investindo aqueles 5 anos do que você ter uma visão aí de longo prazo de 10 anos e quando vê você perde e depois tem que ficar ali batalhando por 20 anos. Não sei se eu consegui ser muito claro, mas não crie a ambição, certo? As pessoas que são muito ambiciosas no mercado financeiro, elas geralmente se dão mal. A gente tem ali aquele olho gordo ali de querer ganhar, que eu descobri as opções e vou fazer muito dinheiro. Então, muitas vezes, quando a gente pensa dessa forma, acaba que a gente perde mais dinheiro do que ganha e ainda ganha os cabelos brancos, certo? Pessoal, mais alguma dúvida aí, alguma curiosidade que a gente possa estar tirando? Eu acho que eu respondi a maioria das dúvidas que o pessoal tinha mandado antes no direct, na caixinha de perguntas. Se não tiver mais nenhuma dúvida aí, pessoal, eu agradeço a quem acompanhou até agora. E lembrem-se, as opções, elas potencializam os resultados que você já tem na Bolsa de Valores, certo? Fiquem com Deus e até mais.